Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando. Você conversa, sorri, responde está tudo bem, mas quando fica sozinho, tudo muda. Existe uma dor que você não consegue explicar, uma preocupação que não desaparece, uma saudade que aperta, um medo que você esconde. E talvez você tenha se acostumado tanto a sofrer em silêncio que já nem sabe como pedir ajuda. Mas escute isto com atenção. Você não precisa continuar vivendo assim. Existe uma diferença entre ser forte e fingir que nada está acontecendo. Você pode continuar trabalhando, estudando, conversando com as pessoas e até sorrindo enquanto por dentro está cansado de lutar. O problema é que, quando ninguém percebe sua dor, você começa a acreditar que precisa enfrentá-la sozinho. E é exatamente aqui que o estoicismo pode lhe ensinar algo poderoso. Você não controla tudo o que acontece dentro e fora da sua vida, mas pode aprender a escolher como responder. Talvez você esteja sofrendo por alguém que foi embora. Talvez esteja decepcionado com uma pessoa em quem confiava. Talvez esteja preocupado com o futuro, com dinheiro, com sua família ou com aquilo que ainda não conseguiu conquistar. Talvez você esteja simplesmente cansado. Cansado de tentar parecer forte todos os dias. E o mais difícil não é apenas sentir a dor. É sentir que precisa esconder essa dor para que ninguém perceba o quanto você está lutando. Você talvez tenha momentos em que pega o celular apenas para distrair a mente. Assiste alguma coisa, conversa com alguém, procura qualquer estímulo que faça você esquecer por alguns minutos aquilo que está sentindo. Mas quando tudo fica em silêncio novamente, o pensamento volta. E então você percebe que não resolveu nada. Apenas adiou o encontro com aquilo que estava tentando evitar. Hoje, quero mostrar uma maneira diferente de olhar para esse sofrimento. Neste vídeo, você vai conhecer 5 princípios estoicos que podem ajudá-lo a atravessar momentos difíceis sem permitir que a dor controle completamente sua vida. Não vou prometer que você nunca mais vai sofrer. Isso seria mentira. O sofrimento faz parte da experiência humana. O que você pode aprender é algo muito mais importante: como atravessar uma fase difícil sem perder completamente sua paz, sua dignidade e sua direção. Os estoicos não acreditavam que uma pessoa deveria se tornar uma pedra sem sentimentos. Essa é uma interpretação superficial do estoicismo. Marco Aurélio perdeu pessoas, enfrentou guerras, doenças, conflitos e responsabilidades enormes. Sêneca conheceu perdas e perigos. Epicteto nasceu escravizado e enfrentou circunstâncias que não escolheu. Ainda assim, todos eles estudaram uma pergunta fundamental: como podemos viver bem quando a vida não acontece da maneira que desejamos? O primeiro princípio é simples, mas pode mudar completamente a maneira como você encara sua dor. Separe aquilo que você controla daquilo que você não controla. Você não controla o que outra pessoa pensa de você. Não controla quem decide ficar ou partir. Não controla o passado. Não controla o que já aconteceu. Não controla todas as circunstâncias do futuro. Mas existe uma parte da sua vida que continua sendo sua responsabilidade. Sua atitude diante de tudo isso. Imagine que alguém que você ama decidiu se afastar. Você pode passar horas tentando descobrir por que isso aconteceu. Pode reler mensagens, imaginar conversas que nunca aconteceram e criar dezenas de cenários na sua cabeça. Mas nenhuma dessas coisas muda o passado. O que está sob seu controle agora? A maneira como você trata a si mesmo, as decisões que toma, o que faz com o seu tempo e, principalmente, se vai permitir que uma situação destrua toda a sua vida. O segundo princípio é: não transforme um momento doloroso em uma identidade. Existe uma diferença enorme entre dizer "estou passando por uma fase difícil" e dizer "minha vida é um desastre". A primeira frase reconhece uma situação. A segunda transforma a situação em quem você acredita ser. Você pode estar sofrendo hoje sem ser uma pessoa condenada ao sofrimento. Pode estar perdido agora sem estar destinado a permanecer perdido para sempre. Quando a dor aparece, nossa mente frequentemente tenta transformar algumas horas ruins em uma previsão para o resto da vida. Você fracassa em alguma coisa e pensa: eu nunca vou conseguir. Alguém rejeita você e pensa: ninguém vai me amar. Um projeto dá errado e você conclui: minha vida não vai para frente. Perceba o erro. Você está usando um acontecimento do presente para escrever uma sentença sobre o futuro. O estoicismo ensina a voltar para o que realmente existe agora. O terceiro princípio é: pare de lutar contra o fato de que algumas coisas simplesmente aconteceram. Aceitar não significa gostar. Aceitar significa reconhecer a realidade antes de decidir o próximo passo. Você pode não gostar de ter sido decepcionado.
Pode não aceitar emocionalmente uma perda, mas enquanto continuar dizendo, isso não deveria ter acontecido, sua mente permanece presa ao passado. A realidade não muda porque você se recusa a aceitá-la. Sua resposta a ela, porém, ainda pode mudar. Pensa em uma ferida física. Você não cura uma ferida apertando-a todos os dias para perguntar por que ela existe. Você protege, limpa e dá tempo para que ela cicatrize. A mente também precisa desse espaço. Nem toda dor precisa ser resolvida imediatamente. Algumas precisam ser sentidas, compreendidas e atravessadas. Não tenha vergonha de reconhecer que algo machucou você. Ter sentimentos não significa ser fraco. Permitir que eles controlem todas as suas decisões é outra questão. O quarto princípio é: não entregue sua paz para aquilo que não merece esse poder. Às vezes, uma pessoa diz uma frase e você passa 3 dias pensando nela. Alguém não responde sua mensagem e você passa horas imaginando o motivo. Uma crítica pequena consegue destruir sua autoestima. Mas pergunte a si mesmo, por que a opinião de uma pessoa recebeu o poder de decidir como será o meu dia? Você não precisa carregar tudo aquilo que os outros colocam sobre você. Imagine alguém jogando uma pedra no seu caminho. Você pode parar, pegar a pedra e carregá-la durante quilômetros, reclamando do peso. Ou pode perceber que ela está ali, reconhecer o obstáculo e continuar caminhando. Algumas palavras são assim, algumas rejeições são assim. Algumas críticas são assim. Você não precisa fingir que não sentiu. Apenas não transforme aquilo em uma bagagem permanente. A paz começa quando você aprende a escolher aquilo que merece permanecer dentro da sua mente. O quinto princípio é talvez o mais importante. Continue fazendo o que precisa ser feito. Mesmo quando não estiver se sentindo bem, você não precisa esperar a motivação aparecer para cuidar da sua vida. Levante e tome banho. Arrume seu quarto. Estude. Trabalhe, treine, caminhe e converse com alguém de confiança. Faça pequenas coisas. Quando a mente está em caos, pequenas ações podem devolver uma sensação de direção. Você não precisa reconstruir sua vida inteira hoje, precisa apenas dar o próximo passo. Agora faça um exercício. Pegue um papel e divida-o em 2 partes. De um lado, escreva o que eu não posso controlar. Do outro, o que eu posso controlar. Coloque na primeira parte aquilo que está tirando sua paz. Opiniões, decisões de outras pessoas, acontecimentos passados, resultados incertos. Depois olhe para a segunda parte. Escolha apenas uma coisa que você pode fazer hoje. Não amanhã, hoje, e faça isso. Transforme preocupação em ação. E quando a mente começar a dizer que você não aguenta mais, não responda imediatamente com desespero. Pare por alguns segundos e pergunte: o que exatamente está acontecendo agora? Depois pergunte: o que depende de mim neste momento? Essa pequena pausa cria distância entre você e seus pensamentos. Você começa a perceber que um pensamento não é necessariamente uma verdade. Uma emoção também não é uma ordem. Você pode sentir medo e ainda agir. Pode sentir tristeza e ainda continuar caminhando. Talvez ninguém veja as batalhas que você enfrenta. Talvez ninguém saiba quantas vezes você precisou engolir o choro e continuar o dia. Mas existe algo que você precisa lembrar. Sua dor não precisa ser invisível para ser real. E você não precisa provar sua força sofrendo sozinho. Falar com alguém de confiança não diminui sua força. Pedir ajuda quando necessário não é fracasso. Até uma pessoa forte precisa de apoio em determinados momentos. O verdadeiro estoicismo não exige que você seja uma pedra. Pense por um instante em tudo aquilo que você já enfrentou e achou que não conseguiria suportar. Talvez naquele momento você tivesse certeza de que não sobreviveria àquela fase, mas você chegou até aqui. Isso não significa que tudo ficou perfeito. Significa que você possui uma capacidade de continuar que talvez ainda não reconheça. Não desperdice essa capacidade tentando controlar o que está além das suas mãos. Use sua energia para construir aquilo que ainda pode ser construído. Imagine acordar amanhã e decidir que não vai mais gastar sua energia tentando controlar cada opinião, cada resultado e cada acontecimento. Você ainda terá problemas, ainda haverá dias difíceis. Pessoas ainda poderão decepcionar você, mas alguma coisa terá mudado. Você não estará mais perguntando: como faço para impedir que coisas ruins aconteçam? Começará a perguntar: como posso responder melhor ao que acontecer? Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente a maneira como você vive. Você não precisa vencer todas as batalhas hoje. Precisa apenas parar de lutar batalhas que não são suas. Pare de tentar mudar o passado. Pare de implorar para que alguém reconheça seu valor. Pare de construir sua identidade a partir de um fracasso.
Pare de acreditar que uma fase difícil representa toda a sua vida. Respire, observe, aceite o que é real e depois escolha seu próximo movimento. É assim que uma mente começa a recuperar sua liberdade. Se você está sofrendo em silêncio, lembre-se de uma coisa: esta fase não precisa definir quem você será. Talvez você não consiga mudar o que aconteceu, mas ainda pode decidir o que fará daqui para frente. E se este vídeo falou diretamente com você, não ignore essa mensagem. Inscreva-se no Estoico Moderno para continuar aprendendo como transformar problemas modernos em oportunidades para construir uma mente mais forte, calma e consciente. E antes de sair, faça uma promessa para si mesmo: não vou tentar controlar tudo. Vou cuidar daquilo que depende de mim. Vou aceitar o que não posso mudar e continuar caminhando. Porque talvez a paz que você procura não esteja em uma vida sem problemas, mas na força para enfrentar cada problema sem perder a si mesmo. Se você conhece alguém que está sofrendo em silêncio, compartilhe este vídeo. Talvez estas palavras cheguem até essa pessoa no momento certo. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Isso mostra o compromisso em salvar a sua paz. Se inscreva no Estoico Moderno e até o próximo vídeo.